vou conversar com vocês Opa, então vamos lá. Na nossa aula de hoje, pode passar, Lari, por favor. A gente vai falar sobre educação e saúde e metodologias de trabalhos comunitários, que é também algo que vai subsidiar, né, a elaboração das nossas propostas de trabalho. Então vamos lá, Lari. Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre educação e saúde. Esse é um termo que é bastante utilizado, né? Mas existe uma polissemia, ou seja, muitas interpretações, sinônimos, vocabulários usados como se fosse a mesma coisa. Eu trouxe aqui para vocês esse texto dessa autora Falkenberg, que é um texto bem bacana para vocês, que eu deixei também como estudo. Educação e Saúde, Educação na Saúde, conceitos e implicações para a saúde coletiva. Basicamente, o que eu vou falar aqui está ligado deriva desse texto, né? Então, ela também trabalha com documentos oficiais e vai mostrar para a gente essas diferenças, essa pluralidade das conversas, né, sobre educação e saúde. Vão sim, Caroline, vão ser disponibilizados os slides, né? Então, ela vai trazer, com base até no elas, né, porque é um conjunto de autoras, vão trazer uma definição para a gente sobre educação e saúde, mostrando que é um processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa a apropriação temática pela população, conjunto de práticas do setor, né, que setor? Do setor saúde, né, mas não só, mas predominantemente, né, que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e com os gestores, a fim de alcançar uma atenção em saúde de acordo com as suas necessidades. Então, olha só, né, a gente já parte do princípio que a educação e saúde não está voltada só para o sujeito cuidar da sua saúde, mas, além disso, que é importantíssimo, também está voltada para essa possibilidade, né, dele participar e debater com os profissionais e discutir também como seria a sua educação em saúde, né? Pode passar, Lari. E aí, né, elas continuam mostrando para a gente, né, que essas práticas de educação em saúde, elas envolvem 3 segmentos de atores prioritários. Os profissionais de saúde, que valorizam a prevenção e a promoção, tanto quanto as práticas curativas, porque é interessante a gente pensar isso, né? Para que a gente trabalha educação em saúde? Então, a maioria dos profissionais vai trabalhar pensando na prevenção, na promoção da saúde, mas também podemos utilizar a educação em saúde para práticas curativas, né? Outros atores envolvidos nisso são os gestores que apoiam esses profissionais. É interessante a gente pensar isso. A gestão do serviço de saúde também tem que trabalhar com a educação em saúde? Sim, tem. E quem mais é ator importante nisso? A população, que necessita o quê? Construir os conhecimentos e aumentar a sua autonomia nos cuidados, tanto individualmente como coletivamente, né? Porque uma população que também tem essa formação, esse olhar para as questões da saúde, também consegue lutar pelos seus direitos. Pode passar, Lari. Só que o que acontece? E essa parte aqui é a parte que mais interessa a gente e que subsidia a conversa que a gente vai fazer no projeto, né? Como tradicionalmente se dá o trabalho de educação em saúde? Ele se dá baseado em 3 grandes perspectivas: a perspectiva autoritária, uma perspectiva tecnicista e outra perspectiva biologicista. Então, vocês lembram lá o que a gente viu no primeiro semestre? Muito do que a gente discutiu. Então, por exemplo, se eu tenho uma perspectiva biologicista, eu vou estar preocupado com o quê? Com o organismo da mulher. Então, a mulher está grávida, eu estou olhando para ela como um corpo que tem um útero gravídico, né? Então, essa é uma perspectiva biologicista. Eu estou preocupada com esse corpo enquanto organismo. Aí vocês vão me dizer, pô, Beth, mas isso não é importante? Isso é importante, mas considerando tudo aquilo que a gente viu no primeiro semestre, por exemplo, de questões raciais, questões de gênero, questões de cuidado, saberes transdisciplinares, será que eu posso ter uma educação em saúde que está preocupada só com o biológico? Não, né? Então eu vou precisar o quê? Pensar uma educação em saúde que ultrapasse esse limite do biológico, mas tradicionalmente as ações, e ainda muito nos serviços de saúde e nas perspectivas comunitárias, às vezes, mantém esse olhar
da biologia como elemento determinante. Outra coisa, a educação em saúde, num modelo tradicional, ela está muito preocupada com a técnica. Então como é que eu vou ensinar esta técnica? Como é que eu vou passar isto? Com tanto técnicas de cuidado, como técnicas de ensino, né? Como técnicas de transmissão do conhecimento para a comunidade, né? E técnicas que são altamente tradicionais, e além de serem tradicionais, são autoritárias, né? Então, grande parte das práticas de educação em saúde, e aí eu convido cada uma de vocês a pensar como foi a trajetória de vocês em termos de educação e saúde. Quando vocês foram no hospital, como é que vocês foram tratados quando vocês tinham que tomar um remédio? Quando vocês estavam grávidas, como as pessoas falavam com vocês, né? Eu brinco com as alunas que, assim, a gente da saúde é um poço de prescrição, né? Porque a gente tem um saber, então a gente vai lá e pega o nosso saber e fala tudo para as pessoas, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, entendeu? Faça todos esses exames, ou a mesma coisa quando a gente fala de emagrecer, né? Coma 1.200 calorias, tome 2 litros de água por dia, faça atividade física todo dia. Essas prescrições, elas resolvem alguma coisa? Não. Mas a maioria dos profissionais de saúde acha que porque eu falei, porque eu disse como era para fazer, eu já fiz o meu trabalho. Só que tem um detalhe muito grande nisso tudo. Quando eu fiz essa prescrição e passei até na maior boa vontade o que aquela pessoa precisava fazer, aquilo fez sentido para aquela pessoa? Ou, por exemplo, quando eu vou dizer, então você está grávida, está com fragilidade alimentar, alimente-se assim, assim, assim. Mas assim, a mulher não tem geladeira, a mulher não tem dinheiro para comprar, ou mesmo ela tem dinheiro, mas ela não consegue se organizar por outros motivos emocionais. Ou seja, a nossa prescrição, ela não é sinônimo de qualidade de educação em saúde. E tem mais, o que a gente faz quando as pessoas não seguem a nossa prescrição? Com frequência a gente julga as pessoas, né? Vou dar um exemplo fácil do nosso campo. Assim, pré-natal na UBS, todo mundo sabe, tem um número X de consultas, um número X de exames, né? Mas a gente diz, nossa, ela está no terceiro trimestre, não fez nenhum exame, né? Qual é o olhar em relação a essa mulher que está no terceiro trimestre e não fez nenhum exame? Outro dia uma pessoa falou, mas Beth, ela tinha que ter feito. Sim, ela tinha que ter feito, mas por que ela não fez? Então a gente pega o nosso modelo, né? Fala, mas eu fiz esse trabalho, eu orientei, eu eduquei, eu fiz o grupo, eu falei que todo mundo tinha que fazer, né? Então geralmente os grupos são palestras, né? Geralmente o material é um material quase religioso, né, de formação, de orientação, para que a pessoa seja naquele modelo, né? Só que o que a gente às vezes não vê nas nossas práticas é que aquele modelo não fez sentido para aquela pessoa. Então, dentro do próprio campo da educação e saúde, essas práticas tradicionais que eu acabei de dizer começaram a ser repensadas a partir do quê? Muito da democracia no Brasil, que agora está ameaçada, né, mas que teve um processo todo de redemocratização do Brasil, e isto também começou a influenciar o movimento popular de saúde. E o movimento popular de saúde começou a trazer, não, peraí, gente, isso que a gente está fazendo é um autoritarismo, né? Qual é o saber popular? Por isso, inclusive, o nosso curso chama Saberes e Práticas, né? Eu não posso, gente, que nem eu sou da universidade, óbvio que eu valorizo a ciência e a vacina e tudo mais, mas assim, eu tenho que reconhecer que tem alguma coisa que eu não sei e que nem a Helena acabou de falar, Heloísa Helena, mas eu fui lá e tinha parteira tradicional, então olha só, ela foi levar a acupuntura e ela encontrou a parteira tradicional, elas conversaram, e aí poderia ter alguém que era médico, alguém que era enfermeira, que tinha outro saber, esses saberes têm que conversar. Então, a prática da educação em saúde, tal qual nós estamos defendendo aqui, né, ela é uma prática que implica em relações democráticas. Essa perspectiva, ela é muito baseada também no Paulo Freire, né, que chamou nossa atenção para a importância das relações democráticas na educação.
Então, quando eu vou pensar, por exemplo, né, na transmissão de um conhecimento, né, de saúde, pensar um processo de educação em saúde, eu vou pensar esse processo como, né? Quem são, né, os sujeitos dessa relação? Será que os sujeitos dessa relação sou eu, a professora, um sujeito que sabe e vários sujeitos da comunidade que não sabem, né? Ou será que eu estou falando entre pessoas que têm saberes diferentes, né? E isso é muito bonito. Eu acho que até eu comentei com vocês, eu lembro que uma época eu supervisionei um estágio no MST e tinha umas crianças pintando com umas estagiárias. E aí tinha a sessão lavação dos pincéis, né? E aí elas foram até o poço para pegar água para lavar o pincel. Chegando lá no poço, a criança precisou fazer xixi, e aí correu no matinho para fazer um xixi. Só que ela gritou para a estagiária: olha, não vai pôr o pincel no poço. Quer dizer, ela era uma criança de 5 anos que tinha um saber sobre o poço que ela percebeu que a estagiária não tinha. E a estagiária falou: me ocorreu realmente, Tchufit, né? Tentar pôr lá o pincel para lavar. E aí a menina protegeu a sua água, a limpeza da sua água, ou seja, a menina localizou a estagiária para a estagiária que tinha outro saber, que tinha ido lá levar um conhecimento, não fazer nenhuma bobagem com a água do poço, né? Então, a gente sempre está falando com pessoas que, por mais que nós sejamos muito sabidos, experts e conhecedores de uma realidade, as pessoas também têm saberes, né? Então, o Paulo Freire fazia crítica ao que ele chamava de educação bancária, né? Que é bancar, o que você faz no banco, você vai lá e deposita, né? Então, ele dizia, o educando não é um depósito, né? Não é um banco que você vai lá e deposita conhecimento. Você tem uma troca de conhecimento. E isso é muito difícil, porque a maioria das pessoas prevê relações verticais na educação, e não relações horizontais de troca e de partilha, né? Outra questão é essa, espera só um minutinho, de valorizar os saberes populares e os aspectos socioculturais. Então, acho que isso tá nítido, né? Quer dizer, eu estou pensando num processo de educação e saúde que não é biomédico, prescritivo, mas que sim pode ser também construído com as pessoas, partilhado de forma democrática e horizontal. Pode ir. Bom, e aí, né, eu vou acelerando um pouco aqui, porque a gente vai começar a falar do projeto, né? Mas veja bem, quando a gente está falando que o nosso projeto aqui é um projeto Aprender na Comunidade, né? Então a gente está pressupondo já que a gente pode aprender com a comunidade e na comunidade, né? Só que o que é uma comunidade? E aí a gente tem várias definições da sociologia, da filosofia, alguns pensadores mais contemporâneos, como o Bauman ou Castells, mas eu não entrei nesse mérito aqui, tá? Porque o meu objetivo aqui maior era falar do projeto mesmo. Mas para pensar o projeto, eu tenho que pensar duas coisas: qual a minha concepção de saúde e qual a minha noção de comunidade. Então, em linhas gerais, né, comunidade é um conjunto de pessoas que partilham algo em comum, que pode ser uma história, um objetivo, uma região, um interesse, né? Até quando a Cielo fala, mas como eu vou fazer, né? Porque, veja, eu tenho uma comunidade aqui onde eu estou, então ela está na ilha, ela tem a comunidade na ilha. Mas hoje, né, e essa é uma discussão no campo da comunidade, com as tecnologias, com esse ambiente virtual, a gente pode ter comunidades globais, comunidades, por exemplo, virtuais, não é? A gente não fala, eu estou nessa comunidade. Então, minha comunidade no Facebook, meu grupo, por quê? Porque nós ampliamos o horizonte, né, da comunidade. Mas em saúde a gente trabalha assim, né, no presencial, no território e nas comunidades. E por isso é tão importante a gente pensar que a comunidade tem saberes e práticas, e que o nosso saber e prática também vai ter que dialogar, né, com esse saber e prática da comunidade nessa perspectiva de educação e saúde. Claro, se a gente escolher essa perspectiva, porque a gente pode escolher aquela perspectiva que
que eu estava criticando aqui, né? Mas, na verdade, o convite é, vamos pensar essa perspectiva mais autoritária e de transmissão de conhecimento pronto, ela serve para quem? Ela faz que sentido? Porque muitas vezes a gente acha, nossa, fui lá e fiz o meu trabalho, né? Mas o meu trabalho não fez sentido para o outro, né? Por isso é tão importante também a gente considerar a dimensão dialógica nas questões da educação e saúde. Pode passar. Bem, e aí, né, eu falei para vocês, então comunidade é esse grupo de pessoas e tal, mas como que eu posso conhecer a comunidade, né? E eu já estou aqui meio apavorada com o tempo, achando que não vai dar tempo de eu falar tudo hoje, mas vamos lá, qualquer coisa a gente atrasa um pouquinho. Como eu posso conhecer a comunidade, né? Eu tenho vários mecanismos para conhecer uma comunidade. Se a gente estivesse no presencial, faria uma aula mais dialogada, mas como a gente está aqui no virtual e num dia mais apertado, eu vou falando aqui, no final a gente tenta trocar um pouco mais. Mas eu posso conhecer a comunidade por um levantamento social e demográfico, por levantamento das condições de saúde também, e por levantamento da produção de conhecimento sobre a comunidade. Essa forma de conhecer a comunidade que eu estou apresentando nesse slide, a professora Helene vai conversar com vocês na quinta-feira. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para materializando. Faz de conta que eu quero trabalhar com saúde com a população de Hermelino Matarazzo, na Zona Leste, né? Como é que eu posso conhecer Hermelino Matarazzo? Então, eu posso procurar os indicadores de Hermelino. Então, onde eu acho esses indicadores? No DataSUS, em bases de dados. Então, eu posso olhar e ver, bom, quantas mulheres ficaram grávidas na região de Hermelino? Quais são os indicadores de mortalidade materna em Hermelino? Como são os indicadores de sífilis e HIV? Como são os dados de natalidade? Né? Como são os dados de saúde da população em geral? Eu também posso olhar que trabalhos acadêmicos foram produzidos sobre Hermelino. Também posso olhar que trabalhos a comunidade de Hermelino produziu. Ou seja, existe uma parte que é bibliográfica e demográfica que eu posso levantar conhecimento sobre a comunidade que eu quero trabalhar. Mas também existem outras formas de conhecer a comunidade. E é isso que eu vou falar para vocês agora. Pode passar, Lari. Existem metodologias participativas, né, que são muito legais e divertidas, inclusive, que nos permitem pensar como que eu posso conhecer essa comunidade, né? Então, eu posso conhecer essa comunidade com a participação da comunidade. Eu posso conhecer a comunidade pelos dados da comunidade, que é o que estava no slide anterior, mas eu posso conhecer a comunidade estando junto com a comunidade, produzindo conhecimento sobre ela. Por exemplo, né, tem gente que fala, eu só vou conhecer a comunidade se eu morar na comunidade. Então, tem gente que se muda para a comunidade. Tem gente que fala, não, eu posso conhecer a comunidade, mas eu não preciso morar na comunidade. Agora, eu posso ir até a comunidade e conversar com a comunidade. Então, eu coloquei aqui algumas dicas para vocês de formas que eu tenho para conhecer a comunidade. Então, por exemplo, né, eu posso inventar jogos, né, jogos assim por exemplo, de cartas que a comunidade troca entre si, né? Eu posso inventar jogos de dados que cada vez que o dado cair numa casa, alguém tem que falar uma característica da comunidade, tipo esses jogos de percurso. O que eu estimulo muito é que a gente use a criatividade e veja o que faz sentido para cada comunidade. Eu posso usar jogos teatrais, então eu vou pedir para você fazer uma dramatização de como é a mulher grávida no serviço de saúde, ou de como os casais do meu bairro, de Hermelino Matarazzo, têm uma vida cotidiana. Tudo isso me permite conhecer a comunidade de forma participativa. Também, e a gente até já fez isso na própria EASH, com o bairro do lado, a gente pode fazer mapas. Então, por exemplo, a gente estava interessado em entender a situação do lixo no bairro do Queralux, que é anexo à EASH. Então, ou aliás, a EASH é anexa ao bairro, né? Então, o que nós fizemos? Olha, comunidade, desenha um mapa aqui para a gente e fala quais são os pontos de coleta do lixo, né?
onde que está, que dia que tem o lixo, quem que pega o lixo, qual a esquina. Por quê? Porque nós entendemos toda a questão do lixo. Agora, do mesmo modo que nós fizemos um mapa para entender o lixo, eu poderia fazer o mapa para entender os recursos de saúde, eu poderia fazer o mapa para entender os espaços de lazer, eu poderia fazer o mapa para entender os espaços de educação. Então, como é que faz esse mapa? Pega um craft, uma cartolina, desenha, junta as pessoas, vamos fazer todo mundo o nosso bairro, né? Outra coisa que também é muito bacana, que nos ajuda a entender a comunidade, é o desenho de um personagem típico. Vou contar aqui um que eu fiz para vocês num bairro, né, que aqui de São Paulo chama Campo Limpo, na Zona Sul, né? Eu fui numa ONG fazer um trabalho e nós pedimos para desenhar o dia típico de um personagem. Então, a gente faz um reloginho com 24 horas, né? E o que esse personagem faz ao longo do dia? Dormiu, tomou banho, comeu, foi trabalhar, papapá. Por exemplo, num dos dias que eu fiz essa atividade, o personagem típico era um adolescente que acordou às 7 horas da manhã, sentou no muro da casa, ficou no muro da casa até meio-dia, comeu alguma coisa, voltou para o muro da casa. Quando foi à noite, fez uma fogueirinha. Ou seja, o adolescente, nesse reloginho que a comunidade mostrava, tinha passado o dia inteiro sentado no muro. E a única coisa que ele tinha feito era fogueirinha à noite. Isso mostra para a gente o que sobre essa comunidade? Que eu tenho jovens que estão sem trabalho, que eu tenho jovens que estão fora da escola, que eu tenho jovens que não têm atividades complementares, né? Então, quando a comunidade desenha um jovem assim, você tem chance de dialogar com a comunidade e entender todo esse contexto, o que existe ali e o que não existe, né? Outra coisa, redes de apoio, né? Eu tenho uma menina grávida, esse é típico, assim, a gente faz muito isso. Uma menina está grávida, quem é a rede de apoio dela? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um material que dá para entender direitinho essa questão da rede de apoio, que eu posso fazer, por exemplo, com diagrama de Venn, mas eu posso também trabalhar de outras formas, posso trabalhar só com cartõezinhos, por exemplo, para priorizar quais são as necessidades da comunidade, dou 3 cartões para cada pessoa, aí um escreve lá, trabalhar a prevenção da gravidez, o outro escreve, trabalhar a sífilis, o outro trabalha, não, é trabalho, a gente precisa ter trabalho, né? E aí a gente põe todos esses quadradinhos na lousa, na parede, com durex, vendo que necessidades tem. Por exemplo, então prevenção na gravidez apareceu muito mais. Bom, significa que se eu tiver mais papeizinhos desse, eu vou priorizar isso. E por aí vai, são várias possibilidades de diálogo, né? Outra coisa, histórias dos moradores, né? Eu também posso fazer entrevista, questionário, mas eu posso ouvir, né? Quem são os moradores? O que eles têm para contar? Quais foram as experiências, por exemplo, de educação e saúde que já aconteceram naquela comunidade? E também trabalhar com sonhos, né? Quer dizer, às vezes eu faço um mapinha de sonhos, eu vou descobrir o que aquela comunidade almeja, né? Então, veja, eu tenho mecanismos, né, mais acadêmicos de conhecer, por exemplo, com pesquisas em base de dados, e eu tenho mecanismos participativos com a comunidade para conhecer também a realidade dessa localidade com a qual eu vou trabalhar. Pode passar, Lari. Aqui eu trouxe alguma coisa só para mostrar para vocês. Por exemplo, onde está escrito, eu peguei até nesse site Capta, onde está escrito comunidade aqui, poderia estar escrito gravidez, poderia estar escrito direito reprodutivo, poderia estar escrito aborto, poderia estar escrito pré-natal, né? E essas bolas todas aqui, elas mostram a rede de apoio que existe. Então, quanto maior a bola e mais perto desse elemento que está colocado no meio, maior é a proximidade. Então, por exemplo, aqui, a igreja e a escola, olha o tamanho dessas bolas. Elas são grandes, então elas são muito importantes na comunidade.
Aí, se eu quero fazer um trabalho comunitário, eu já vou saber identificar aqui quem são os parceiros para esse trabalho. Isso é muito importante nas comunidades, porque, assim, às vezes a gente vai para comunidades, como a Heloísa foi, com uma indicação, com um grupo, mas às vezes a gente vai para a comunidade tendo que conhecer a comunidade. Então, também é muito importante identificar, ó, por exemplo, nessa comunidade, o que, que eu vejo? Que a importância da escola é maior que a importância do serviço de saúde, porque vocês estão vendo, ó, o serviço de saúde está mais longe da comunidade. Então, se eu vou trabalhar com saúde, isso já é um ponto para mim. Por que, que esse serviço de saúde está tão longe da comunidade? Olha, ele está quase fora da bolinha da comunidade. Isso mostra que tem um pequeno diálogo entre a comunidade e o serviço de saúde, né? E aí, por exemplo, se eu vou fazer uma ação de educação em saúde, isso me interessa. Porque, gente, o trabalho nunca esgota na gente. A gente tem que conhecer também os recursos da comunidade. Pode passar, Lari. Aqui eu trouxe uma outra imagem para vocês, só para vocês verem, quer dizer, a comunidade se desenhou, né? Então, assim, onde estão as casas, onde estão as pessoas? Esse é só um exemplo de um desenho de comunidade, né? Mas por aqui a gente vê, por exemplo, apareceu um serviço de saúde aqui, não apareceu, as pessoas se relacionam onde, né? Então, por exemplo, se eu estou interessada em saúde sexual e reprodutiva, onde é que as pessoas namoram nessa comunidade? Ah, é na escola, é no baile, é no bar, né? Se eu estou preocupada em prevenção à AIDS, por exemplo, onde é que tem insumos? Onde é que tem informação? Então, tudo isso a comunidade desenha, depende muito do nosso objetivo, né? Pode passar. Então, quer dizer, veja só, todos nós aqui, né, vamos fazer ações na comunidade. E a gente, para fazer essas ações, tem duas coisas que a gente precisa fazer antes. Pensar a nossa postura, a nossa concepção em termos de educação e saúde e pensar a nossa relação com a comunidade. Estou dando essa dica por quê também? Porque às vezes a gente pensa que a gente conhece a comunidade, porque a gente mora nessa comunidade, porque a gente trabalha nessa comunidade, mas às vezes, com esse tipo de material de metodologia participativa que eu mostrei, a gente se surpreende com a comunidade, porque a comunidade apresenta questões que nós não havíamos pensado. Agora, veja bem, né? Vocês vão falar, Beth, mas então, repete o que, Mi, por favor? Pode perguntar, você pediu para repetir o que tem que considerar? Ah, sim. Então, é a nossa concepção de educação e saúde. Porque, por exemplo, eu estou colocando aqui agora para vocês, vou falar como eu posso fazer um projeto para a comunidade. Porque o nosso objetivo aqui também é fortalecer vocês para depois da nossa experiência aqui, né? Aqui vocês podem fazer um pequeno plano de trabalho, que eu já vou mostrar. Mas é muito legal, na verdade, que vocês consigam fazer um projeto, porque vocês podem usar esse projeto. Por exemplo, a nossa colega da Bahia, a Daiane, está querendo montar um grupo lá. Tem a nossa colega do interior aqui, está querendo apresentar um trabalho para a prefeitura. Então, também a ideia do nosso projeto aqui é fortalecimento das comunidades nesse sentido. Como é que eu vou desenvolver um projeto na minha comunidade? Então, eu estava falando que antes mesmo de chegar aqui, nisso que agora está na tela, que é a estrutura do projeto, existem elementos conceituais, todos aqueles que a gente viu no primeiro semestre, mas também a nossa concepção de educação e saúde. Por quê? Porque, de repente, eu posso até conseguir apoio da prefeitura para fazer um trabalho na comunidade X, que é de baixa renda. Só que aí eu vou lá fazer esse trabalho de educação e saúde com que perspectiva? Com essa perspectiva bancária? Com essa perspectiva de que eu sei e vou levar o conhecimento para esses pobres que estão lá na periferia? Não é por aí, né? Por isso a gente está desconstruindo essa ideia e pensando, então, por isso, 2 pontos importantes. Qual a minha concepção de educação e saúde? E aí o texto vai ajudando vocês, né? E lembrando muito dessa questão da educação popular, do Paulo Freire, de não ser uma educação bancária, da valorização dos saberes e práticas da comunidade, e também o meu conhecimento sobre a comunidade, que é isso que eu falei, o conhecimento sobre a comunidade, vocês poderão ter de várias formas, como, por exemplo,
o trabalho da professora Helene na quinta, e com, por exemplo, essas metodologias que eu expliquei. Aqui no curso, talvez não dê para as pessoas fazerem essas metodologias, ainda mais que a gente está virtual, mas eu posso até bolar metodologias virtuais para conhecer uma comunidade. Essa pode ser uma primeira etapa para que eu possa fazer o trabalho, tá? Agora, como é que eu faço um projeto? Vou contar uma coisa para vocês, assim, eu faço bastante projeto social, tem muitos tipos de formulários, de títulos. Eu coloquei aqui um modelo, então não significa também que isso é a verdade dos trabalhos, mas geralmente os projetos sociais têm esse tipo de formatação, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso colocar o título do projeto. Aí, se vocês quiserem anotar, talvez valha a pena, mas também vai ficar a gravação. O título do projeto, ele precisa refletir sobre o que o projeto fala. Essa é uma dica bastante óbvia, né? Mas, às vezes, a gente coloca um título no projeto, porque a gente pensou em fazer uma coisa, e quando a gente olha, a gente está fazendo outra, né? Então, por exemplo, eu posso colocar que o meu projeto é de pré-natal, e, de repente, quando eu olho, eu estou fazendo um projeto de planejamento reprodutivo, né? Mesmo com o nome de pré-natal. Então, o título tem que bater com a obra. Essa é a primeira dica aí do título. A introdução e justificativa. A introdução, ela vai ser o quê? Uma breve apresentação do problema, né? E nessa breve apresentação do problema, o conhecimento sobre a comunidade pode te ajudar. Então, vamos supor, eu estou querendo fazer um trabalho sobre prevenção de sífilis, e estou com isso na cabeça porque é um dado de realidade, na comunidade de Ermelino Matarazzo. Então, eu vou começar contando, né, para o leitor do meu projeto, onde fica Ermelino Matarazzo, quantos habitantes tem, como que essa comunidade sobrevive, se organiza, quantos serviços de saúde tem ali, né? E qual é o problema da sífilis naquele bairro? Então, por exemplo, Ermelino Matarazzo é um dos bairros da cidade de São Paulo que tem maior índice de sífilis, né? E de sífilis que também afeta os bebês. Então, quer dizer, eu tenho dados que a Helene vai nos ajudar a ver lá na quinta-feira, que nos ajudam a fundamentar o quê? Não só o conhecimento do problema, mas a justificativa. A justificativa envolve o porquê o meu trabalho é relevante. Então, por que é importante eu desenvolver um trabalho de sífilis em Ermelino Matarazzo? Eu posso te dizer que é importante por 2 motivos. Porque eu identifiquei os dados que mostram que Ermelino Matarazzo tem um número alto de sífilis, e porque eu fiz um diagnóstico participativo comunitário e identifiquei com a comunidade que realmente a sífilis é um problema. Então, posso dar um exemplo para vocês. Eu não fiz um diagnóstico participativo comunitário, mas eu fiz um trabalho, por exemplo, lá no Queralux, com banquinhas na praça, né? E aí, qual era o assunto que mais aparecia na banquinha da praça? Sífilis, por exemplo, entendeu? As pessoas querendo informação, as pessoas com sífilis. Então, eu fui lá ficar na praça, aí eu conheci o bairro, né? Então, eu tenho elementos para dizer, olha, a gente já tem uma experiência prévia no bairro, né? A gente tem contato com o serviço de saúde, né? Como eu falei, possivelmente esses diagnósticos que eu mostrei, com desenho, jogos, mapas, eles são algo que não dá para fazer agora. Mas então, o que vocês vão apresentar? Vocês vão introduzir, né? Quem é essa comunidade? Mas o que é a sífilis? Por que a sífilis atinge as mulheres na gestação? Qual o tratamento? O que eu teria que fazer? Então, eu vou pegar o meu problema e vou conversar um pouco sobre ele. Mas eu vou fazer um trabalho de pré-natal. Bom, então eu vou apresentar. O que é o pré-natal? O que é importante no pré-natal? E quais são as consequências de não ter pré-natal? Então, por exemplo, uma relevância para investir no pré-natal, falando de uma justificativa possível, é porque as mulheres têm um índice de mortalidade materna muito associado a falhas no pré-natal. Então, eu vou ter essa importância. Aí cada uma vai falar, não precisa ser tão fundamentado assim, nesse momento aqui, que é um momento nosso, introdutório e tal, mas estou dando exemplo de como se faz. Então, a introdução apresenta o tema do meu trabalho, traz informações sobre esse tema e dá um contexto sobre ele, né?
e esse tema está localizado numa comunidade. E a justificativa vai falar por que que o meu trabalho é importante. Aí vem os objetivos gerais e os objetivos específicos. E vou usar aqui uma imagem da minha amiga professora Helene, né? Que sempre fala, olha, o objetivo geral é um guarda-chuva, né? Se você criou objetivos específicos maiores que o geral, isso significa que você está com problema, porque eles vão tomar chuva, né? Então, o objetivo geral é o que de maior eu quero alcançar no meu. Não é, Helene? Isso que você fala, aprendi, achei ótima ideia, né? O que que eu quero alcançar? Então, por exemplo, né? Eu quero contribuir para a redução da sífilis na região de Emelino Matarazzo, da sífilis materno-infantil na região, né? Da transmissão vertical, na verdade, que materno-infantil registro antigo, né, que nós feministas já tiramos, mas da transmissão vertical da sífilis na região de Emelino Matarazzo. Então isso é um guarda-chuvão, né? Agora, dentro disso de reduzir, o que que eu espero, né? Eu espero ampliar as informações da comunidade, né, sobre formas de transmissão e prevenção da sífilis. Depois eu tenho como objetivo específico ampliar, reduzir a transmissão da sífilis na gestação e parto. Então, veja, eu quero reduzir a sífilis, isso é muito grande, no Emelino Matarazzo, mas o meu foco tá que essa comunidade aqui que eu vou trabalhar, ela vai conseguir ter mais informação sobre transmissão e prevenção e que ela vai conseguir reduzir, né, a sífilis na transmissão vertical, que seria da mãe para o bebê, né? E eu posso ter também como um objetivo contribuir para ampliar o acesso. Então, que nem nessa banquinha que a gente fazia lá, a gente ia incentivando a relação com a OBS, por exemplo, né? Então, eu tenho um objetivo geral e 3 específicos, mas eu posso ter um específico ou 2 específicos, tudo vai depender do que eu quero fazer. Mas sempre lembrem, o objetivo geral é o maior que eu quero alcançar, o guarda-chuvão. O que está dentro do meu guarda-chuva, né? Que coisas eu tenho como desdobramento desse guarda-chuvão? E aí pode ser 1, pode ser 2. Aí vem a parte dos procedimentos metodológicos, né? Ou seja, o que que eu vou fazer para atingir meu objetivo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer metodologias participativas, né? Eu posso dizer, não, eu vou dar um curso. Ou eu posso dizer, não, eu vou fazer metodologias ativas de aprendizagem, ou eu vou fazer dinâmicas comunitárias. O que que eu vou fazer? Aí eu tenho que descrever aqui, nesses procedimentos. Agora, o que que eu espero alcançar? Então, por exemplo, se eu vou dar um curso, que nem a gente está dando um curso aqui para vocês, a gente escreveu lá que a gente esperava formar 70 pessoas, 100 pessoas para trabalhar com os temas do projeto, né? Que a gente esperava que as pessoas pudessem levar esse conhecimento para a sua comunidade. Ou seja, a gente espera alguma coisa com o que a gente está fazendo, né? O que que a gente pretende alcançar aqui, né? Então, a gente coloca nos resultados esperados. Agora, como é que eu vou avaliar, né? Eu tenho muitos mecanismos para avaliar. Eu posso, por exemplo, eu posso avaliar com a prova, que é no nosso caso aqui, a gente vai avaliar com o projeto, com o relatório, mas a gente também vai avaliar com o que as pessoas dizem, né? Então, eu posso perguntar para os participantes da minha oficina o que que eles acharam do meu trabalho, né? E, por fim, eu tenho que organizar o meu trabalho num cronograma, né? Então, como é que eu vou fazer? Por exemplo, que nem a gente aqui deu o curso para vocês, a gente organizou a primeira etapa, a segunda etapa, o trabalho na comunidade. A mesma coisa a gente vai fazer num projeto, né? E aí, se eu tenho as minhas referências bibliográficas, o que que eu li sobre educação e saúde, o que que eu li sobre pré-natal, o que que eu li sobre sífilis, né? Esse tipo de projetinho, assim, estruturado, ele ajuda vocês a conseguirem, por exemplo, apoio das prefeituras, de entidades internacionais, para o desenvolvimento das ações que vocês querem nas comunidades de vocês, né? Agora, pode passar o próximo. Mas depois que eu faço o projeto, Lari? Lari, você pode
Só, eu acho que eu queria ter trocado e não troquei. Só passa um pouco adiante uma coisa que depois eu vou voltar aqui. Aí depois que eu faço o projeto, eu tenho um relatório final do projeto. E é isso que a gente falou. Então, por exemplo, na terça que vem, vocês vão conversar como fazer aquela parte anterior que eu mostrei agora do projeto. Aí na quinta vocês vão falar, a gente está pensando em fazer esse projeto. Mas lá no final vem o relatório. Então, assim, o nome do projeto. Então, o nome do projeto era Redução da Sífilis em Ermelino Matarazzo. Quem era o público? Homens e mulheres, né, jovens e adultos da comunidade de Ermelino Matarazzo, né? Aí quais é o objetivo geral, o objetivo específico? O mesmo que eu coloquei lá no projeto, né? Quantos participantes? Ah, olha, nas minhas atividades participaram 50 pessoas. Muito bem. Quem são esses participantes? Ah, foram 50 homens, 50 mulheres, de escolaridade tal, eles eram brancos, eles eram negros, eles eram trabalhadores, eles eram agentes comunitários. Quem eram essas pessoas que participaram? Que atividades eu fiz? Ah, olha, eu pensei em fazer 5 rodas, mas não deu certo, eu fiz 4, né? E aí, que resultados eu obtive? Ah, foi bem legal, por causa de, nossa, foi péssimo, eles não aderiram, não participaram, não, mas foi bom, aconteceu isso, eles trouxeram outro tema, aí a gente colocou, né? Então, resultados obtidos é quantas pessoas participaram, o que eu fiz, ampliou o acesso, ampliou a informação, e a avaliação é, foi bom, não foi bom por quê, né? O que não foi bom, onde que eu errei, pensando no projeto. Os resultados envolvem, assim, quantas pessoas participaram, o que eu consegui fazer? Então, consegui fazer 5 oficinas, 50 pessoas participaram, e elas ampliaram o nível de informação sobre sífilis, e elas mostraram maior adesão ao pré-natal, e elas tiveram maior acesso ao centro de saúde, né? Aí, mas como foi a avaliação do trabalho? Olha, o trabalho começou tropeçando no começo, mas tipo, por quê? Porque a gente não teve apoio local, a gente não conseguiu se organizar, quem falou que ia fazer a parceria não fez, mas no meio do caminho o trabalho ampliou-se. Outro dia aconteceu isso comigo, estava numa roda, gente, parecia que era um fracasso. Aí depois de 15 minutos o negócio virou, que eu já não conseguia fechar, e ficou excelente, né? Então, isto é uma avaliação do trabalho. O processo não saiu exatamente como a gente pensou e, de repente, foi muito legal. E o que a gente aprendeu com todo esse nosso trabalho, né? Então, é importante também a gente falar disso. Que lições aprendidas? Então, olha, quem vai fazer esse trabalho na comunidade tem que tomar cuidado com isso, né? Você não pode não considerar os atores, ou, por exemplo, acabou tendo uma interferência da religião, né? Ou acabou tendo um apoio que eu poderia ter pedido antes e não pedi, e por aí vai, né? Agora volta lá, Nath, ou Lari, por favor. Mas veja bem, gente, quando eu tinha dito para vocês, né, vamos fazer, então aquilo lá é o projeto, o que eu vou fazer na minha comunidade, e aqui o relatório de tudo que eu fiz. Mas no meio do caminho, é como se fosse um curso, né? Eu planejei que eu vou dar 18 aulas, mas o que eu vou fazer na aula de hoje, né? Então, se eu planejar, né, para o meu trabalho 5 rodas, como que eu vou organizar essa roda, né? Então, eu vou ter que saber, assim, quais são os temas que eu vou fazer. Então, por exemplo, parte do trabalho de vocês podem fazer o projetão lá, mas o que vocês vão fazer como plano de trabalho no arroz com feijão, também é isso aqui, né? Ah, então eu vou fazer oficina. Não, eu vou fazer roda de conversa. Eu vou fazer palestras, né? Pode até ser palestras, é menos participativo, mas vou fazer palestras. Não, eu vou criar um material educativo, vamos fazer uma cartilha, Beth, mas o que nós vamos fazer com a comunidade? Para a comunidade e com a comunidade, né? Então, por exemplo, eu posso fazer rodas, aí eu organizo os temas, né? Só que eu posso ter uma primeira roda para chamar a atenção das pessoas, conversando sobre corpo e sexualidade. O que eu vou ter que fazer nessa roda? Eu vou ter que apresentar o meu programa de roda, eu vou ter que fazer o combinado. O que é o combinado? O combinado é que a gente tem ética, descrição, que uma fala, outra escuta, que a gente não julga o pensamento da outra, quer dizer, cuidar um pouco dessa relação do grupo. Aí, por exemplo, vamos supor que eu tenho um programa aqui pronto, né? Eu
ofereci para as pessoas essas 5 rodas. Em cada roda, eu vou ter que planejar a roda. O que eu vou fazer na primeira roda? Então, conhecendo o nosso corpo. Lari, tem outro slide aí? Ou ele sumiu da nossa apresentação? Deixa eu ver. Passa esse slide, por exemplo, né? Então, olha aqui, isso é um planejamento para vocês se organizarem. Não se apavorem, vocês têm que fazer, por exemplo, 3 atividades na comunidade, né? Tudo aquilo que eu mostrei do projeto, a gente pede para vocês fazerem também com aprendizado. Mas a parte que vocês vão fazer, por exemplo, é um planejamento micro, assim, ó. Então, eu tenho a primeira roda de conversa. Qual que é o tema dessa roda? Era sexualidade, não é? Então, eu vou ter aqui, ó, processo da roda, as atividades, o material e o tempo. Por exemplo, hoje eu estou atrasada aqui com a aula, porque a gente demorou lá no cronograma. Então, calculei mal o meu tempo de aula hoje, né? Mas vamos supor aqui, eu vou calcular. Chegada, aquecimento. Eu brinquei até que tem uma psicóloga da Yasha, a Kelly, que ela fala, como é que nós estamos chegando hoje, né? E aí todo mundo dá uma rodada. O que você trouxe? Ai, estou com a cabeça cheia, porque briguei com meu marido. Ai, briguei com meu colega. Nossa, estou super feliz porque fiz uma meditação. Né? Então, como cada um chega? Né? Precisa de material para isso? Não. Quanto tempo vou gastar? 10 minutos. Aí eu vou desenvolver o tema. O meu tema é sexualidade. Aí eu vou pegar, então já sei, vou trabalhar com massinha. Por exemplo, vocês podem dizer, mas eu não tenho massinha, como é que eu vou dar massinha para as pessoas? A pessoa pode fazer massinha com farinha. Várias vezes eu fiz atividade assim. Aí as pessoas, ai, que delícia, mexer com massinha, com farinha, fica o cheiro da farinha. Então, isso é uma coisa que dá para fazer virtual. Pega a farinha, ó, na roda que vem, você traz a farinha da tua casa, pega a farinha aí na sua casa e vamos fazer uma massinha, e aí com essa massinha pronta, a gente vai modelar o nosso corpo. E aí depende muito do que vocês estão querendo trabalhar. Então, por exemplo, eu já fiz assim, faz massinha o seu órgão reprodutivo, faz massinha uma zona erógena do seu corpo, depende do enfoque que você quer dar. Aí depois que a pessoa faz a massinha, aí vem o charme, o X da questão da roda, né? Ou da oficina. Trabalhar, por exemplo, a questão do que isso quer dizer. Então, por exemplo, você fala zona erógena, todo mundo é capaz de pensar, por exemplo, a boca, o seio, a vulva, né? Mas aí as pessoas pensam assim, o pé, a orelha, o dedo, né? Quer dizer, nós podemos ampliar as zonas erógenas do nosso corpo, aí a gente vai pegar aquilo que apareceu e ajudar a pensar, ampliar, porque o trabalho da educação em saúde é o quê? Ampliar os horizontes, né? Então, a gente vai ampliar os horizontes das pessoas com esse nosso trabalho aqui, ajudando a pensar. Mais do que dar respostas, a gente também pode fazer perguntas. E aí, por fim, a gente faz um fechamento. Como é que foi essa roda para vocês? O que vocês aprenderam? Ou mesmo a gente, por exemplo, quer fazer o fechamento da roda, vai falar essa questão do que é importante, né? E por aí vai. Aí calculamos o tempo, acabou a nossa roda. Aí a gente vai fazer uma outra roda para falar de direitos, a gente faz esse mesmo quadrinho de planejamento para a roda de direitos. Ah, vou fazer uma terceira roda sobre, sei lá, sobre gênero. Aí eu pego e faço um terceiro quadrinho planejando a minha roda sobre gênero, né? Pode passar, Lari, por favor, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa do relatório da roda, porque você vê, eu tenho um relatório geral e eu tenho assim, o que aconteceu naquela minha roda, né? Então, as pessoas participaram, a gente atingiu o objetivo, como é que eu posso melhorar na próxima roda, o que aconteceu, né? Ah, essa roda só tinha 2 pessoas, aquela roda teve 10, né? E aí, como é que foi a relação? Tem aquela pessoa na roda que não deixa os outros falarem, ou então tem aquela pessoa na roda que não está falando nada. Como é que eu vou manejar isso na outra roda, por exemplo, estimulando a participação, né? E por fim, gente, para fechar, pode passar. Para fechar, eu coloquei aqui algumas dicas do caminho, né, desse trabalho comunitário, né? O nosso projeto, articular saberes e práticas transdisciplinares na comunidade, quer dizer, todos esses saberes têm valor e eles podem ser articulados nessas rodas, no meu projeto, nas atividades quaisquer que eu for desenvolver. Outra coisa que eu coloquei aqui, uma dica é segurar o colonizador que habita em nós, né?
A gente está num país colonizado e a gente reclama disso, mas a gente é muito colonizador. A gente chega nas comunidades, nos lugares, querendo levar o nosso saber, o nosso modo de olhar, mesmo quando a gente está cheio de boa intenção, quando a gente olha, pá, a gente já está lá achando alguma coisa que aquela comunidade deveria fazer, que está fazendo errado e tal. Lembrar do vídeo que a gente viu na aula da Nath, o risco da história única. Quer dizer, a que essa comunidade tem acesso? O que é acessível para essa comunidade? Até naquelas questões dos sonhos, por exemplo, vou dar o exemplo da universidade. Às vezes tem aluno da periferia que fala, mas não posso estudar na USP, é muito caro. Aí a gente diz, mas gente, a USP não paga. Mas eu não consigo, paga porque paga imposto, né? Mas não paga mensalidade. Mas eu não posso conseguir isso. A pergunta é por que não, né? Então, por que você não pode? Por que você não pode conseguir prazer com o seu corpo? Por que não também, né? Romper com essa lógica, né, de uma fixidez dos sujeitos em destinos socialmente, culturalmente construídos, né? Por isso é tão importante essa dimensão histórica, social e cultural nessa relação com os temas que nós estamos trabalhando no projeto e com a comunidade. Por fim, né, também, construir junto, democraticamente, o ouvir, o acolher, o trocar, né? E eu coloquei aqui romper com a pedagogia da falta, que é uma coisa que a gente falava desde os meus tempos de universidade. Você vai para uma comunidade, então você diz assim, nossa, nessa comunidade falta saneamento, falta educação, falta saúde, falta informação sobre parto, falta informação sobre pré-natal, tudo falta, né? Mas isso é uma armadilha, porque essa comunidade, ela pode ter faltas, mas ela não é só falta. A comunidade também tem potência. E o nosso trabalho é olhar para a potência da comunidade, porque quando a gente olha para a potência da comunidade, a gente sim vai ajudar essa comunidade a se fortalecer. E aí eu estou falando da comunidade global, mas também pode ser um grupo de mulheres. Eu vou trabalhar com as mulheres do MST. Nossa, parece que elas não têm, mas o que elas têm? Que nem o MST nem se fala, né? Tem uma organização ímpar. Mas vamos supor que eu vá trabalhar com um grupo que não tem organização, que não tem acesso. O que elas têm? O que essas mulheres, ou que essas mulheres e homens, que esses jovens, que essas crianças, o que eles têm? O que elas têm? Né? O que pode ser potência? Então, por exemplo, às vezes tem um saber de bordado, como é que eu agrego esse saber de bordado no meu fazer educativo? Às vezes tem um saber de música, como é de cordel, enfim, o que é potência? Eles têm ali uma possibilidade de uma horta, né? Tudo isso é muito importante de ser olhado, né? E aí, o central é a gente sempre ter ações, né, para contribuir para a ampliação de horizontes, de escolhas e de direitos, né? Então, em termos do que é o projeto Educação e Saúde, era isso que eu queria partilhar com vocês hoje. Agora vamos abrir para as dúvidas. Obrigada, Lari. Não sei se deu para entender, se ficaram com dúvidas. De nada, Pro. Para a gravação? Pode ser, por favor. Porque a gente conversa mais à vontade também.